Todo mundo precisa de um terapeuta. Eu tenho uma raiva de todas as vezes que comentei com alguém que fiz terapia durante anos e a pessoa me perguntou: mas o que tanto de errado tem contigo? Nada, eu respondia, sempre que me sentia um pouco mais insolente. Eu fiz terapia para lidar com o resto das pessoas que não fazem, concluía segurando a minha luva de pelica. É realmente irônico pensar que quem procura auxílio para as dores da mente e da alma é por vezes visto como maluca, desequilibrada. Quer dizer, você tem um problema, seja ele qual for, e decide buscar atendimento para se sentir melhor. Aí vai lá o cidadão que há anos está cultivando ranços e traumas que se enraizaram em todas as suas decisões e interações com o mundo, dizer que terapia é frescura de gente chiliquenta. Esse teu câncer é falta de laço. Tua enxaqueca é muito tempo livre nas mãos. Hemorroida é coisa de direita. Covid, de esquerda. Reumatismo, falta de Deus. Já pensou se toda doença fosse tratada como um chilique? A nossa expectativa de vida seria mais ou menos 1/3 do que é hoje. Veja o meu chilique, por exemplo, que começou quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Era tão frescura, mas tão frescura, que me dava taquicardia, cortava o ar dos meus pulmões e me fazia acordar de cara no chão no meio do supermercado. E o arroz nem estava preço que estava. Mas lá estava eu, acordando no corredor do hortifruti, agarrada numa couve e cercada de gente que eu nunca vi na vida. Assim, só para chamar atenção. O meu chilique, eu descobri mais tarde, era pânico. E eu lembro de ter vergonha durante anos, porque na época que fui diagnosticada, doenças mentais oscilavam nos ouvidos menos empáticos ou elucidados entre o exagero, digno de uma internação, ou a tolice, digna de um sarro. Lembro também que naquele tempo eu costumava me perguntar como aquilo não era uma doença digna de respeito, se nada como ela havia me levado tantas vezes ao hospital. Eu nunca tinha quebrado o braço, eu sequer lembro de ter carregado as minhas gripes para além dos limites do meu quarto. Nenhum acidente ou emergência no meu histórico médico. Mas com o pânico era diferente. Eu não recebia aviso. A temperatura não subia para mostrar que algo estava errado. Eu não espirrava antes de parar de respirar. A minha instabilidade variava de um simples desconforto a uma inquietação assustadora em questão de segundos. Eu me sentia perdida, desesperadamente sufocada e estranhamente solitária. Estranhamente, eu digo, porque os estímulos dos meus ataques eram múltiplos, mas nunca sem intervenção alheia. Ora, era a humilhação de uma antiga chefe. Teve um outro episódio que foi acionado pelo abuso físico de um ex-namorado. Uma vez foi por causa do assédio moral de um ex-gerente. Diversas situações foram em razão da insegurança provocada pelo divórcio horrendo dos meus pais. E, claro, outras mais recentes por causa da tristeza pela perda do meu irmão. Note que dificilmente os meus chiliques aconteciam sozinhos, e na maioria das vezes tinham outras mãos segurando o meu gatilho. As minhas interações com o mundo externo, eu me dei conta, era o que desequilibravam as funções internas mais viscerais da minha existência, como a minha habilidade fundamental de respirar e me manter consciente. Não era falta de afeto, de apoio, de estrutura, de medicação, de inteligência emocional ou de Deus. A minha saúde mental havia se tornado frágil. E tratar disso exigia fazer a escolha mais difícil, e a única que realmente importou em toda a minha vida. A escolha de olhar para dentro, para o lado mais obscuro da cabeça. Enfrentar a parte mais dolorida da alma, escolher não acomodar os traumas, mas colocar todos eles para fora e inventar um jeito de ressignificá-los, tudo como aprendizado ou perdão. Não ao lado de uma amiga, da mãe ou daquela tia que joga búzios, mas acompanhada de uma profissional, uma guia experiente segurando a minha mão na estradinha sinuosa que é o autoconhecimento, para seguir sempre em frente e sair do outro lado das curvas do caminho mais forte, mais tranquila e principalmente mais segura. Todo mundo precisa de um terapeuta porque saúde mental exige segurança. Um lembrete importante nesse Setembro Amarelo
e minha bandeira diária nesse espaço que eu uso para me acolher e me pensar. Porque afinal, quem escolhe se tratar sabe que não é por autoindulgência e que precisa ter coragem e perseverança para melhorar. E não há vergonha alguma em querer melhorar. Nem que seja para aprender a segurar o ímpeto de enfiar a mão na cara de gente que devia estar num divã, mas segue dizendo que é frescura. Todo mundo precisa de um bom terapeuta. Isso ou um bom advogado. Fim da sessão. You and me, we meant to be.